estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Essa é uma das falas do ministro Alexandre de Moraes hoje no retorno do recesso do STF, e essa fala faz referência direta às últimas 2 semanas de tensão que o Brasil está vivendo por causa da pressão americana para a liberação do Bolsonaro. A fala do Alexandre de Moraes aqui é muito clara. Fica muito claro que o STF entendeu que a família Bolsonaro está tentando sim atrapalhar o devido processo legal com coações ilegais, utilizando a maior potência do mundo, Estados Unidos, para pressionar a Suprema Corte brasileira a abrir mão de um processo judicial legítimo. O processo judicial contra Jair Bolsonaro ele é completamente legítimo. O processo judicial contra Jair Bolsonaro está seguindo todos os trâmites legais e existe amplo apoio, amplo fato comprobatório ali, né? Existem provas que mostram que sim, Bolsonaro e outros membros que eram do governo e das Forças Armadas tentaram um golpe de Estado. Mas o que chama a atenção nessa fala do ministro Alexandre de Moraes é que, apesar de todas essas pressões que ele como pessoa está recebendo, porque a gente sabe que a pressão é sobre o STF, mas a figura que representa o STF, que está sofrendo essa pressão, é o Alexandre de Moraes, ele não retrocede em momento algum. E, obviamente, os Estados Unidos não estavam calculando isso. Quando você é uma potência que vê todos os outros países como inferiores e submissos a você, você acha naturalmente que pressionar uma Suprema Corte de um país como o Brasil, que até então era um país de terceiro mundo, né? A gente nem usa mais o termo um país periférico, extremamente dependente política e economicamente dos Estados Unidos, ele ia aceitar essa intromissão americana. Só que nós não estamos mais em 1964, nós estamos em 2025. Em 2025, o Brasil não é tão dependente assim dos Estados Unidos. Em 2025, o Brasil se torna uma força política autônoma, independente e uma das grandes lideranças do sul global. E com isso, a intromissão americana não deu certo inicialmente. Óbvio que a gente tem plena consciência que talvez nem todos os ministros do STF tivessem essa postura tão clara de recusa dessa intromissão. Mas também a gente tem consciência que é o Alexandre de Moraes que está à frente dessa busca pela punição para quem tentou o golpe de Estado. E para os Estados Unidos é interessante destruir a imagem do Alexandre de Moraes para tentar desqualificar o processo contra Bolsonaro. Só que ao tentar destruir a imagem do Alexandre de Moraes, ele acaba atacando a Suprema Corte de um país que é uma democracia reconhecida internacionalmente. Não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum órgão oficial internacional questionamentos sobre a democracia brasileira. Ela é considerada uma democracia sólida, respeitável e reconhecida por todos os países. Não existe essa fala, essa ideia de que existe uma ditadura no Brasil, muito pelo contrário. Internacionalmente, o Brasil é visto como um país onde as liberdades individuais e coletivas são respeitadas e tem uma das melhores constituições do mundo. Não se iludam que esse apelo, dos Estados Unidos em atacar o Alexandre de Moraes, utilizando a lei Magnitsky, entre outras coisas, tem muito mais por trás. Eles não estão nem aí para a família Bolsonaro, mas eles estão preocupados com o que a família Bolsonaro ofereceu em troca para chegar ao poder. O fato é que o primeiro objetivo da família Bolsonaro, que era criar um cenário de golpe de Estado apoiado pelas elites brasileiras que seriam amplamente ofendidas pelo tarifaço, não deu certo. Então, o segundo momento é tentar pressionar o máximo possível a Suprema Corte. E pela fala do Alexandre de Moraes também não vai dar certo.
Então eu acho que a tendência é a gente vai ter alguns dias de muita pressão americana sobre a gente, mas depois, estranhamente, o Trump vai mudar o foco. E independente do Eduardo Bolsonaro estar ali trabalhando com o Rubio ou não, que eu duvido muito, o fato é que todas as pessoas que estão conspirando contra a democracia brasileira, estão conspirando com outro país contra o seu próprio país, serão enquadrados em vários crimes tipificados na nossa Constituição. Eduardo Bolsonaro, neto lá do ditador, ninguém ali vai ser salvo de nenhum processo penal aqui no Brasil. E provavelmente o Eduardo Bolsonaro logo pode ter uma voz de prisão sendo decretada, e como ele está morando nos Estados Unidos, a Interpol pode sim ser acionada. Lembrando que se fosse nos Estados Unidos, se um político americano estivesse conspirando com a Rússia ou com a China, contra os Estados Unidos, tentando criar um cenário de boicote internacional, esse político já estava encarcerado, há muito tempo. Se fosse na Rússia, acho que ele já teria até caído da janela. Entenderam a ironia, né?